Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura bíblica diária. Hoje estaremos lendo o livro de Josué, capítulos 7 e 8. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então? Capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabni, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre sua cabeça, e disse Josué: Ah, Senhor, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara que nos contentáramos como ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. Então te fará o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que lhes ordenara, pois tomaram as coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos, virarão as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, e já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica-te o povo, e diz-lhes: santificai-vos, para que amanhã, porque assim o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, os vossos inimigos não poderem resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, chegareis segundo as vossas tribos. Será que a tribo que o Senhor designar, por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem, e aquele que for achado a coisa condenada será queimado, e tudo quanto ele tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabni. E fazendo chegar a sua casa, o homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabni, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, e não te ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e tua tenda, e tudo quanto tinha levaram ao vale de Acor. Disse Josué: Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Terrível, né? Capítulo 8.
Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo gente de guerra e dispõe-te e sobre Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei, somente que para vós outros saqueastes os seus despojos. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite, e deu-lhes ordem dizendo: eis que porei de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que, quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles, deixemos sair atrás de nós, até que tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor nosso Deus vô-la entregará em vossas mãos, nas vossas mãos. Havendo-vos tornado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis com que assim como vos ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, no ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada e passou a revista ao povo, e subiram a ele os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam contra ele. Chegaram-se e vieram defronte da cidade e alojaram-se no lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e pôs entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo e todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. Foi Josué aquela noite até o meio do vale, e sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, e levantando-se de madrugada saíram ao encontro de Israel à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, em que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tendes na mão, porque esta cidade te darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. Ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram. Apressaram-se nela e puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subiu aos céus. E não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o perseguiram. Vendo Josué que todo Israel, que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram aos homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém o rei de Ai tomaram vivo e trouxeram Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo do deserto, onde tinham perseguido, e havendo todos caído ao fio da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel se voltou a Ai, e passaram ao fio da espada. Os que caíram naquele dia, tanto de homens como de mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estenderam com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. E os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra que o Senhor ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo em Ai e a reduziu para sempre a um montão de ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. E ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejava instrumento de ferro, sobre ele, e ofereceram holocaustos ao Senhor, e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já
este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, como os seus anciãos, os seus príncipes, os seus juízes, que estavam e de outro lado da arca, perante os levitas e sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente ao do monte Gerizim e outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, para mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então, irmãos, o capítulo 7 retrata a derrota de Israel em Ai, por causa do pecado de Acã, que foi terrivelmente condenado. E no capítulo 8 fala da vitória de Israel sobre Ai. Lembrando que até o final da leitura de Josué, eu vou tirar um tempo aqui para explicar sobre a questão da destruição dos cananeus, que parece ser uma coisa muito cruel e violenta, mas tem uma explicação plausível para isso, ok? Deus abençoe sua vida e, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.